Você já se pegou alguma vez na sua vida perdido em pensamentos? Vários. É fato que alguns mais, outros menos, mas é um processo do ser humano. Em algum momento da sua vida, você vai se pegar refletindo em alguma coisa. E se você perceber, quando você está fazendo uma reflexão, é muito comum que você retroceda na memória, lembrando de fatos passados, de situações na sua vida. Muitas vezes você compara situações, né? As velhas lições para não repetir os mesmos erros. Esse retrocesso de memória é muito normal no processo de reflexão. Também é comum que você dê um pulinho lá no futuro e tente imaginar como vai ser, o que é a tua atitude de hoje, qual a consequência que vai ser no futuro. Todo esse encadeamento de ideias nos leva à reflexão, algumas mais superficiais, outras mais complexas, mas geralmente, né, no grosso modo, é assim que funciona. Na literatura, isso tem um nome. Ele se chama fluxo de consciência e é uma técnica literária que os escritores utilizam para transcrever todo esse complexo sistema de pensamento dos personagens. E eu achei um livro que retrata isso muito bem. É O Voz, do Patrick White. É disso que a gente vai falar hoje. Patrick White nasceu na Inglaterra, mas ele nasceu enquanto seus pais, que eram australianos, estavam passando uma temporada lá. Então, com 6 meses de idade, ele foi para a Austrália e viveu lá por toda a sua vida. Ele se considera australiano, então eu já li em alguns lugares que ele é um escritor australiano. E o Patrick White ganhou o Nobel de Literatura em 1973. Foi ali que eu cheguei a esse livro, porque eu estava pesquisando os autores que ganharam o Nobel para as minhas leituras de 2016 e me deparei com ele, procurei alguns títulos. Quando eu vi o Voz, mencionava lá que o Patrick White era um dos mais representativos escritores dessa técnica fluxo de consciência. Fui atrás, não encontrei esse livro em livrarias, eu acabei encontrando ele só na estante virtual, não paguei caro e vamos lá, né, para a leitura. Na verdade, o Voz, ele é baseado numa história real do alemão chamado Ludwig Erhard. Eu acho que é assim que pronuncia em alemão, pelo menos foi assim que o Google me falou. E o Ludwig foi o alemão que desbravou todo o continente australiano. Ele foi um dos responsáveis por mapear toda a Austrália em suas expedições. Acho que a última expedição dele foi em 1848, onde ele desapareceu nessa expedição e nunca foi encontrado. E o Patrick White romantizou essa história, né? Tornou ele o Voz, que também é um alemão que sonha em viajar para a Austrália e desbravar o deserto. E assim ele o faz, encontra um patrocinador que é australiano e vai até Sydney para montar uma expedição. Quando o Voss chega em Sydney, ele participa de alguns eventos com as pessoas que vão fazer parte da expedição, com o patrocinador. Ele conhece a Laura, que é uma menina órfã, sobrinha do casal de patrocinadores da expedição. E a Laura é aquele tipo de menina assim, diferente de todas as outras. Ela adora ler, vive lá no seu mundinho e, embora ela seja muito novinha, ela quer conhecer muito do mundo antes mesmo de conhecer ela mesma, né? Ela acaba sendo atraída pelo Voz porque ele passa a ser uma pessoa
diferente também das pessoas com que ela convive na sociedade. E ela percebe nele assim um certo melancolismo em torno de uma vasta experiência de vida. Então, eles acabam sendo atraídos um ao outro por esse modo de pensamento, né? Os diálogos deles assim são muito legais de se ler. Eles fogem de todo aquele mundo de sociedade, de padrões, começam a se questionar sobre assuntos que vão muito além, assim, muito mais complexos do que a rotina da sociedade de Sydney. E nesses poucos encontros eles se apaixonam, então é aí que surge o romance do livro. Quando o Voss sai para a expedição, né, ele é acompanhado de algumas pessoas, eu acho que, se eu não me engano, umas 10 pessoas. Tem mapeador, tem historiador, tem padre, cada um tem a sua função. Ele leva também 2 aborígenes, que são pessoas que conhecem ali um pouco mais da mata, do deserto, onde eles vão se embrenhar. E a partir dali é que começa realmente a parte punk, porque ele e a Laura começam a se trocar cartas. E essas cartas, gente do céu, aí que vem todo esse fluxo de consciência dos personagens, porque existe, claro, as narrativas da expedição, que são assim também muito densas, né? Claro, são várias pessoas explorando lugares que nunca foram explorados, se deparam com selvagens, com animais, né? Dormem no frio, tem todo um trabalho ali, né, de proporções quase sobre-humanas para enfrentar aquilo. E ele transcreve nas cartas muito disso, muito é narrado fora das cartas. Mas o conteúdo das cartas, por conta disso, e por conta da Laura ter ficado lá naquela vidinha que ela achava assim, né, mais ou menos, ela sentia que ela não pertencia a esse mundo. Na verdade, eu percebi que ela e o Voss, eles se afinizaram justamente por isso. Mesmo ela quase sem experiência nenhuma de vida e ele uma pessoa muito experienciada, eles tinham o mesmo sentimento. Era como se eles não entendessem muito bem a função que eles tinham no mundo. Eles não se consideravam pertencendo àquele lugar. E isso gerava na mente deles assim muitos questionamentos. A história basicamente gira em torno disso, sabe? Não tem muito o que falar, é só lendo para saber, assim. E não é só os pensamentos da Laura e do Voss, não. Todos os integrantes da expedição têm esse momento de fluxo de consciência. São, assim, pensamentos profundos, situações críticas, né? E eles acabam refletindo, assim, temas de uma complexidade muito grande. Eu posso dizer que praticamente o livro todo, os maiores temas ali em reflexão são sobre a vida e a morte. E vou ler um trechinho aqui que eu achei, um dos trechos que eu marquei, que eu acho que vai dar um pouquinho a entender como é que é esse livro. Em uma certa ocasião, o Le Mesurier, que era um dos integrantes da equipe, ele estava doente, pegou uma infecção, assim, estava ardendo em febre, e na hora de dormir ele e o Voss começaram a conversar, e num desses momentos, assim, de febre alta e delírios, o Le Mesurier falou a seguinte frase: antigamente eu achava que, se conseguisse descrever com perfeição alguma coisa, qualquer coisa, esse conezinho de luz difuso, por exemplo, ou essa caneca, estaria exprimindo toda a verdade. Mas não conseguia. Toda a minha vida era um fracasso humilhante, sem sentido, muitas vezes degradante. Até que tomei consciência de minha força. Não é o sucesso que resolve o mistério da vida, pois o sucesso é um fim em si. O que resolve é o fracasso, numa luta que não acaba nunca. E é engraçado porque o Voss, ele tinha uma personalidade assim muito fechada e ele não gostava muito de ouvir segredos das pessoas. Então, quando ele percebia que alguém estava filosofando, né, ele se retirava, ele fugia,
né? Então, ao mesmo tempo, ele tinha uma personalidade muito corajosa fisicamente, ele tinha uma coragem para desbravar, sabe? Ele não tinha medo do desconhecido. E ao mesmo tempo, interiormente, ele tinha muito medo das descobertas que ele poderia fazer de todas as dúvidas dele sobre a vida e sobre a morte. Bom, quando eu peguei esse livro e eu li a seguinte frase na capa, foi na época do Prêmio Nobel, a Sunday Times, que é um dos jornais britânicos de maior circulação, escreveu: um escritor de quem Tolstói é o único rival admissível. Então, gente, a partir disso, só lendo mesmo para saber. Eu posso dizer que eu li e concordo. O Patrick White eu nunca tinha ouvido falar. Ele é um escritor totalmente esquecido, por isso eu decidi também fazer essa resenha, porque eu não encontrei nenhuma resenha. Se alguém achar, me deixa o link aqui embaixo, porque eu quero muito saber outras opiniões. Eu quero também ler outra obra dele para poder comparar, mas eu acabei decidindo até assim fazer uma homenagem, porque para mim esse escritor é genial. Ele, sem palavras, gente, sabe? Esse livro se tornou um dos livros da minha vida, mas eu digo para vocês, essa leitura é um ato de coragem também, porque ele é um livro muito intenso, até de certa forma melancólico. Eu levei praticamente um mês inteiro para ler, e às vezes eu tinha que parar no meio de um capítulo, respirar fundo, tomar um copo de água, largar o livro lá, ficar ali uns 3, 4 dias alternando com leituras mais leves, porque que livro! Pode até ser que os leitores que tenham essa experiência tenham reações diversas, mas eu acredito que esse livro é aquele tipo de ou você ama ou você odeia, porque dificilmente você vai ficar indiferente com ele. Então, claro, a gente sabe que as leituras são diferentes em épocas da vida. Eu acho que se eu tivesse lido esse livro há 10 anos atrás, talvez eu não tivesse gostado ou não teria captado tanto do que eu captei agora. Então, eu recomendo para quem quiser fazer a tentativa. Também a título de curiosidade, para quem se interessar por conhecer o autor e mais das suas obras. Ele me pareceu uma pessoa um pouco atípica, talvez seja até por isso que ele tenha ficado esquecido, né? Infelizmente isso é uma coisa que não muda. Se você não está na mídia, você é esquecido. O Patrick White, pelo que eu entendi, o que eu pesquisei, ele me pareceu uma pessoa muito reservada. Dificilmente encontra-se material dele na internet. Eu encontrei uma entrevista, pelo que eu li, é uma das únicas, se não a única que ele deu na vida, que foi logo depois que ele recebeu o Prêmio Nobel. Essa entrevista tem no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É curtinho o vídeo, 6 minutos, porque esse homem não era de muitas palavras. Só que a entrevista está em inglês, né? Então não tem tradução. Basicamente, assim, depois que você vê a entrevista, você tem certeza que ele era a personificação da pessoa antissocial. E não condeno, né? Eu sou chamada de antissocial às vezes também. Acho que talvez essa introspecção dele é que o ajudava tanto a fazer tanto sucesso nessa técnica literária do fluxo de consciência. É engraçada a entrevista porque a primeira pergunta do repórter é sobre como ele recebeu a notícia de ter ganho o Nobel. E ele fala que tinha sido um dia comum, ele tomou seus remédios para dormir e dormiu a noite toda. E no outro dia acordou e ficou sabendo que a imprensa tinha esmurrado as portas da casa dele para poder fazer alguma reportagem. E ele ficou sabendo dessa forma. Então, assim, ele não foi receber o prêmio em Estocolmo porque ele alegou que estava com a saúde frágil, mandou um discurso e não foi receber pessoalmente. O pouco material que eu encontrei indica que ele era uma pessoa extremamente reservada, fechada, introspectiva. E se você assistir a entrevista, você nota isso até na maneira dele falar. Eles perguntam para ele também
quais são os livros dele que ele mais gosta. Ele diz que ele não pode comparar uns aos outros dos seus livros, mas ele cita 2 títulos, inclusive eu estou procurando para tentar ler pelo menos um deles. Uma outra passagem também interessante é que o repórter pergunta: a gente sabe que você está escrevendo um livro no momento, você pode falar a respeito? E a resposta dele é: claro que não. Então, assim, vale a título de curiosidade se quiser saber um pouquinho mais. Eu acho que eu tentei pesquisar o máximo que consegui, mas realmente tem muito pouco material. Eu percebi que ele é muito citado na Austrália. Para os australianos ele é um dos maiores escritores, mas para cá a gente não vê muita coisa mesmo. Patrick White faleceu em 1990, mas ele deixou em sua obra, pelo menos nessa que eu li, uma narração parruda, intensa e até um pouco melancólica. Mas o que eu tirei desse livro é que, em contrapartida, ele deixou para nós leitores uma leitura muito amadurecida. Na minha opinião de leitora, esse livro ficou considerado como um dos livros da minha vida e uma obra-prima da literatura. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia dessa resenha foi justamente porque eu não encontrei outra resenha, então de repente se alguém se interessar vai ser legal achar pelo menos uma. Lembrando que é minha opinião de leitora, o livro me chamou a atenção justamente pela técnica literária, porque também me ajuda muito a aprender, mas a minha opinião na resenha foi só de leitora. Espero que alguém leia, comente comigo. Se alguém já leu, deixa nos comentários, vamos trocar ideias, porque é muito legal saber quais são as conclusões que outros leitores tiraram. Se você gostou, deixa um joinha para me ajudar na divulgação. Se quiser ver outras resenhas de livros incomuns, eu gosto de desafios literários, não recuso leituras, deixa nos comentários ou me escreve. Algumas pessoas me escrevem por e-mail, não tem problema, eu respondo a todos. E se inscrevam no canal para acompanhar os vídeos e até a próxima. Tchau, tchau!